Ângela Portela, nobríssima professora, parabéns pelo seu dia. E é o tema que me traz à tribuna na tarde de hoje. Dia do Professor, 15 de outubro. E a reflexão que eu venho fazer é a importância destes educadores na minha vida. E começando desde do primário, hoje conhecido como ensino fundamental, mas nos idos dos anos 70, primário. Eu, agricultor, de família de agricultores familiares, numa escola rural, de sala única, aonde estudavam ao mesmo tempo, no período vespertino, de primeira série e quarta séries, e no período matutino, a terceira e a segunda séries do primário, tendo uma mesma professora, de manhã e à tarde, para as 4 séries, que, enquanto controlava a turma do 4º ano, não descuidava da turma do 1º ano, e assim também fazia para as turmas da 2ª e 3ª série. Na época em que grande parte da população brasileira vivia no meio rural, as escolas também existiam no meio rural. A influência da escola primária na minha vida foi das mais marcantes. Me lembro perfeitamente entrando em fila todos os dias, e todos os dias cantando um hino, ou da bandeira, o hino da pátria, o hino nacional, referenciando o patriotismo, a cidadania brasileira. Me lembro muito bem da professora Clarice, professora primária severa, que não só ensinava matemática e português, mas ensinava também conduta em sociedade, ensinava respeito mútuo, me ensinava a ser um cidadão. Ensinamentos estes, senhora presidente, que me levaram, no início desse ano, a apresentar um projeto de lei no Senado Federal, o projeto de lei número 2, que teve o privilégio de ter como relator o senador Cristóvão Buarque, que é um projeto que sugere ao governo brasileiro alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a inclusão no ensino fundamental da disciplina de cidadania, moral e ética, e no ensino médio da disciplina de ética social e política. Levando em consideração um recente levantamento realizado pelo Fórum Econômico Mundial, englobando 60 países, revelou que o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking daqueles com maior estabilidade econômica financeira, superando todos os países da zona do euro, superando países como o Japão, como os Estados Unidos. Este é o Brasil economicamente ativo de hoje. No entanto, o mesmo estudo mostra que o Brasil encontra-se entre esses 60 países pesquisados na 50ª posição em corrupção e em 55ª posição na ineficiência da justiça. Este é o Brasil. De contrastes, como demonstrado pelo senador Cristóvão Buarque, quando a nação brasileira fazia o seu pronunciamento na tarde de hoje, mostrando nós somos a sexta maior economia, em contraponto, estamos no 8º, de trás para frente, na educação. Ao contrário. Mas o Brasil, que me faz refletir sobre a importância de nós colocarmos projetos como esses em pauta do Congresso Nacional e sugerir proposições para que nós possamos fazer um Brasil diferente, que me trazem hoje à tribuna para fazer uma reflexão da importância da educação na minha vida, na importância da educação na vida de um país, na vida de um povo. Com o objetivo e com o contrassenso inaceitável
Afinal, o Brasil tem avançado de maneira exemplar na aplicação das políticas públicas que inserem o nosso país na trilha do desenvolvimento sustentável com inclusão social. E não tenho dúvidas de que esses e outros problemas cruciais da nossa sociedade somente conseguirão ser superados de maneira definitiva pela implantação de uma política educacional cada vez mais voltada para a formação moral e ética das nossas crianças, refletindo positivamente na formação do caráter dos nossos jovens, preparando-os para o exercício responsável da cidadania. É com esse objetivo que apresentei o presente projeto de lei, propondo a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a finalidade de aprimorar o conteúdo do ensino fundamental, com vistas a incluir, entre outras diretrizes, a preocupação com os valores morais e éticos. Propus também aprimorar a LDB, no que se refere ao ensino médio, com o objetivo de dar o devido destaque à formação ética, social e política. Estou convencido, senhora presidente, de que, desta forma, estaremos oferecendo à nossa sociedade instrumentos para o fortalecimento da formação de um cidadão brasileiro melhor. Por um lado, pela formação moral, ensinando conceitos que se fundamentam a obediência às normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais hierárquicos. Por outro lado, pela formação ética, ensinando conceitos que se fundamentam no exame dos hábitos de viver e do modo adequado da conduta em comunidade, solidificando a formação do caráter e, finalmente, para sedimentar o exercício de uma visão crítica dos fatos sociais e políticos que figuram conjunturalmente, na pauta prioritária da opinião pública, oferecendo aos jovens os primeiros contatos com as noções de democracia, sem caráter ideológico, ensinando-o a construir seu pensamento político por sua própria consciência. Trata-se, portanto, de uma ferramenta fundamental para que as crianças e os jovens estejam bem preparados para a análise dos principais problemas sociais do Brasil e do mundo, estimulando ações proativas para a convivência melhor em sociedade. Fortalece, assim, o sistema educacional brasileiro. Rogo também, senhora presidente, para que este projeto seja o mais rápido pautado pelo Senado Federal, uma vez que, aprovado terminativamente na Comissão de Educação, houve recurso perante ao plenário e já esgotado o prazo para a apresentação de emendas e sem emendas, o projeto está pronto para ser pautado pelo Congresso Nacional. Então, senhora presidente, uma professora de primário, quando eu tinha menos do que 10 anos, influenciou a minha vida, a minha atuação aqui no Senado Federal. Uma professora. Também faço reflexões da importância do ensino colegial, que nós tínhamos como o ensino ainda de primeiro grau, da 5ª à 8ª série, das dificuldades que tive para estudar, morando numa pequena propriedade rural, no interior do estado do Paraná. Tinha que caminhar 7 quilômetros para ir e 7 para voltar, cerca de 14 quilômetros todos os dias para poder fazer da 5ª à 8ª série. Aprendi muito. Me lembro ainda dos meus colegas de turma, me lembro ainda dos meus professores. Para fazer o 2º grau, caminhava uma distância para tomar o ônibus e percorríamos dezenas de quilômetros até chegar ao município, à sede do município, Ivaiporã, minha terra natal. Chegando em casa de volta, já no início da madrugada, as dificuldades não me deixaram ou não me venceram, porque tinha professores que me incentivavam, professores que me davam o norte
que eu deveria persistir e perseguir, porque somente através do ensino nós poderíamos ou podemos fazer a diferença nesse país. Senhora Presidente, me recordo ainda, já na cidade de Curitiba, onde finalizava o 2º grau, de um professor de nome Elton, professor de geografia, que dizia no início dos anos 90 de que o Centro-Oeste seria o grande produtor agrícola brasileiro, o maior produtor agrícola brasileiro, mostrando-nos a importância do clima e do solo, das precipitações nas produções agrícolas. Poucos acreditavam, mas hoje nós vemos que isso é fato, o que nos traduz que é através da educação e de bons professores que nós chegamos, de fato, ao conhecimento. O 3º grau, a universidade, só foi possível após o cumprimento do serviço militar, que fiz na cidade de Curitiba, do término do 2º grau, que também foi na cidade de Curitiba, que só veio aos 22 anos de idade, e de mais um ano de curso preparatório para o vestibular. Meu primeiro ano de 3º grau foi na cadeira de Geografia, curso que marcou a minha vida. Pude e aprendi que parte do Paraná foi fundo de mar. Aprendi, senador presidente Aníbal Diniz, a diferenciar uma estrela de um planeta. Foi só um ano de geografia, mas foi um dos anos mais importantes da minha vida acadêmica. Me lembro de todos os professores e colegas de turma. Naquele ano, pude conhecer o mar, pude conhecer as montanhas, conhecer os solos, entender um pouco de geografia, entender um pouco de astrologia e também de astronomia. No ano seguinte, fui cursar o curso de Direito, já com 25 anos de idade. Tive, no curso de Direito, professores da magistratura federal e estadual, que hoje são desembargadores, alguns até mesmo candidatos a ministros, que me encontram e conversamos, todos tendo orgulhos recíprocos um com o outro. Inclusive, senhor presidente, tive professores causídicos, dedicados da advocacia do meu estado, mas também tive professores apenas dedicados a ensinar, a proferir, a professar. Rogo a esses tantos que sempre, de forma positiva, influenciaram na minha formação cultural e social. Me ajudaram a ser mais patriota, mais humano, mais cidadão. Obrigado a vocês, professores, que mudaram o rumo da minha vida, por me transportarem de uma pequena propriedade rural do interior do Paraná para Brasília, por fazer de um agricultor familiar um senador da República. Obrigado a todos, as senhoras e os senhores professores. Com muita honra, concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador, apenas para dizer da grandeza de sua fala, ao agradecer aqueles que, de fato, compuseram o senhor como é e fez com que chegasse aqui. Os pais da gente e os professores. Como eu disse há pouco, cada um de nós nasce duas vezes. Uma vez na maternidade, outra vez na escola. E, felizmente, ainda temos pessoas que percebem isso e que têm a grandeza de vir aqui agradecer aos seus professores. Obrigado, senador Cristóvão.
Me lembro da minha mãe. O primário foi numa escola rural, como disse, aonde 4 turmas, primeira, segunda e quarta séries, 2 de manhã e 2 à tarde, compartilhavam uma mesma sala e uma mesma professora. Não pude, já no terminado o 4º ano, ir para fazer a 5ª série, porque não tinha nenhum vizinho que pudesse ir junto comigo, uma criança de 10, 11 anos de idade. Mas no 2º ano, então, fiquei 1 ano sem estudar, uma família passava na estrada e a minha mãe falou: lá vai fulana de tal fazer a matrícula para a 5ª série. Por que você não vai junto? E eu estava capinando ao lado da estrada. Minha mãe me incentivou, eu fui para casa, tomei um banho, pus uma roupa e fui fazer a minha matrícula para a 5ª série. De fato, 2 coisas marcaram a minha vida: os professores e os meus pais, que me ajudaram a chegar aonde estou hoje. Muito obrigado a todos os professores e professoras do meu Brasil por fazerem de forma direta um país diferente. Muito obrigado, senhor presidente.